Olá pessoal, Sandro Cervejeiro com vocês, bem-vindo ao nosso quadro Perguntas e Respostas. E nós temos aqui uma pergunta do nosso seguidor Fabrício da Paraíba, né? Um abraço aí aos paraibanos. E ele pergunta o seguinte: como produzir uma cerveja IPA em casa? Lógico, o Fabrício nunca produziu cerveja, né? E ele já se ligou na cerveja IPA, que é uma cerveja muito boa. Mas antes de entrar na questão da pergunta, né, que ele fez e dar a resposta, é sempre bom a gente saber a origem das coisas, né? A cerveja IPA é uma cerveja que foi criada na Inglaterra, em Londres, é uma cerveja inglesa, por George Hodgson, se não me engano, no ano de 1760. Portanto, está com uns 260 anos essa cerveja, correto? Então é uma cerveja que ela já circula há muito tempo e, diga-se de passagem, uma cerveja bastante apreciada, é a segunda cerveja mais tomada no mundo, certo? Segundo as estatísticas aí, certo? No Brasil também ela é bem requisitada e principalmente os cervejeiros caseiros aí fazem bastante IPA, né? E quando se fala em IPA, a gente não pode deixar de lembrar que é uma cerveja carregada em lúpulo, é uma cerveja muito aromática, muito cheirosa e o sabor, né? Lógico, ela é uma cerveja mais amarga, para quem gosta de um pouco mais de amargor, mas existe um equilíbrio bastante forte entre o amargor e os maltes, né, que são 3 maltes geralmente que são utilizados, principalmente o malte Pale Ale, o Caramonique 2 e o Carapils também, e maltes similares, né? E aí tem digamos, uma gama grande de lúpulos que são utilizados para fazer esta cerveja, né? Aí nós temos o Simcoe, o Citra, o Amarillo, o Cascade, Centennial, Columbus. Aqui no Brasil também se utiliza o Tradition, né? E o Nugget também, e uma infinidade de outros lúpulos, né? Que acompanham essa cerveja. E essa cerveja também ela tem uma série de sub-IPAs, né? Nós temos a IPA tradicional inglesa, né? A English IPA, né? Que ela é tradicional da Inglaterra, certo? Que procura conservar a receita, né? Tradicional dessa IPA, mas ela foi bem mudada, né, em vários países, então tem várias versões aí, né? Então nós temos a American IPA, a Imperial IPA, Section IPA, Belgian IPA, Black IPA, Red IPA, White IPA, enfim, um monte de IPAs aí para todos os gostos, né? Muitas combinações de malte e também teor alcoólico, né, que varia de 5,5% a 10%, né, 10%, vejam bem, né, Imperial IPA, né, que é uma versão dos Estados Unidos, certo, que ela é bem turbinada, tanto no teor alcoólico quanto na questão de amargor do lúpulo, né? Certo? Então os americanos costumam, né, digamos assim, fazer geralmente eles pegam uma cerveja tradicional e acabam fazendo uma inovação, digamos assim, e a Imperial IPA é uma delas, né? E tem várias versões nos Estados Unidos também, não é só a Imperial, tem outras versões também, né? Então fazer uma IPA em casa é muito fácil, não tem problema nenhum, né? Só seguir a receita que não tem erro, tá? Só que eu recomendo sempre para os cervejeiros novatos, né? Os que estão começando, que comecem com uma cervejinha mais simples, né? A IPA não é difícil de fazer, porém, como ela tem, digamos assim, ela tem mais composição de malte, geralmente são 3 maltes, né, que se utilizam, tem pessoas que utilizam 4 tipos de malte,
e às vezes 4 tipos de lúpulos ou 5 também, dependendo como é que é o estilo, né? O subestilo que você vai fazer. Uma imperial, por exemplo, às vezes leva 5 tipos de lúpulo, então é muito lúpulo, correto? Então, para não se atrapalhar, eu sempre recomendo uma cerveja mais simples, que usa só um tipo de malte, um tipo de lúpulo, uma cerveja mais leve, né? Certo? Que fique mais fácil de você manobrar, de você dominar, né? Digamos assim, o processo, para depois você ir arriscando um pouco mais com cervejas um pouco mais complexas, como a IPA, né? Correto? Mas a partir do momento que você aprende a fazer cerveja, você faz qualquer coisa em casa, né? Certo? Qualquer tipo de cerveja que você imagina, você pode fazer sim, né? Só você ter a receita, seguir a receita, ter os insumos certinho, a receita, seguir a receita que não tem erro, tá? Umas têm um pouco mais de dificuldades, outras menos, né? Alguns cuidados, né, que você tem que tomar aí dependendo o tipo de cerveja que você vai fazer, então não tem segredo nenhum, né? Mas vamos com calma, vamos dominar o processo para depois partir para uma outra cerveja. Mas nada impede, se você quer começar com uma IPA, pode começar também. Só que é aquela coisa, né? Às vezes o cervejeiro novo tem uma expectativa e essa expectativa não se consolida e ele acaba ficando frustrado. Por isso que eu recomendo, comece simples, né? Bem humildezinho, numa boa, e vai aos poucos, né, subindo o degrau, fazendo outras cervejas, e daqui a pouco você está fazendo todos os tipos de cerveja. Ok? Tá aí então mais uma resposta para vocês, espero ter aí esclarecido bem, né, a questão da IPA, fácil de fazer, né, dá para fazer em casa, numa boa, sem problema nenhum. Correto, pessoal? Estamos lá no Instagram, no nosso quadro Perguntas e Respostas, formule a sua pergunta e mande para nós aí que a gente vai responder da melhor forma possível para deixar você bem informado.